Olá, sejam bem-vindos ao ES Brasil Debate Especial Destinos ES. Eu sou Robson Maia e hoje recebo nos estúdios da ES Brasil convidados mais do que especiais para um debate importantíssimo, começando por Leandro Tononi, analista de turismo do Sebrae Espírito Santo. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Robson. Alegria muito grande estar aqui, poder participar dessa conversa, representando o Sebrae, essa entidade que muito faz pelo empreendedorismo no país, e para poder falar do Carnaval, que é uma paixão de todos nós, né? Quem também está presente conosco é Patrick Rocha, diretor administrativo da Mocidade Unida da Glória, a MUG. Seja bem-vindo, Patrick, o bicampeão capixaba. É isso aí, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de Carnaval e coisas do Espírito Santo. Bom, juntos nesse debate de hoje vamos discutir como o Carnaval potencializa o turismo. Debate amplo, democrático, que você vai conferir conosco aqui na ES Brasil. Lembrando que esse debate é um oferecimento de Bandes ao seu lado, para você estar sempre à frente. Também de Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 190 anos de história. Para iniciar o debate hoje, eu vou começar questionando o Leandro sobre como o Carnaval ele pode potencializar o crescimento das cidades turísticas, né, das economias locais. Queria saber, Leandro, para a sua visão, como o Carnaval ele pode ser um agente potencializador das economias, sobretudo aqui no Espírito Santo. O Carnaval é uma grande manifestação folclórica cultural brasileira e ele se caracteriza como um evento, e os eventos são grandes divulgadores, são grandes geradores de fluxo turístico. Então, o Carnaval por si, seja o Carnaval do desfile das escolas de samba, que é o que a gente tem aqui no nosso estado, seja o Carnaval de rua, de blocos, eles são eventos geradores de fluxo turístico. E isso é muito bom porque movimenta a economia, atrai visitantes e distribui esse recurso aqui na comunidade, né? Bom, Patrick, eu queria saber de você, enquanto um agente cultural, né, um cara que está ligado diretamente ao Carnaval do Espírito Santo. Aqui a gente tem um fenômeno diferente. O Carnaval nasce aqui, diferente, ele começa aqui no Espírito Santo, nos outros locais do Brasil somente na próxima semana. Queria saber, o Carnaval ele realmente atrai a população de fora do estado, atrai pessoas de longe e gera realmente essa movimentação da economia? A gente tem essa grande sacada do Carnaval começar uma semana antes do Carnaval oficial. O Carnaval de desfile de escola de samba foi potencializado por conta dessa estratégia, e a gente vê que o Carnaval de Vitória aponta como uma terceiro Carnaval de desfile de escola de samba, agora crescendo, gerando o interesse do turista. E a gente nota pelos números, a rede hoteleira fora de eventos executivos ou turismo de negócios que acontece aqui, é o único período do ano em que atrai o turista para curtir a cidade. Então é um conteúdo muito interessante para a cidade e começa a colocar o Espírito Santo no mapa turístico-cultural. Bom, Leandro, a gente sabe que ao mesmo tempo que tem o bônus, também tem o ônus, né? O Carnaval, ele gera uma movimentação, às vezes além do que a cidade, não vou nem citar do Espírito Santo, mas do que as cidades, no geral, podem receber. A gente sabe que é uma movimentação muito intensa, tem a questão de trânsito e tudo mais. Eu queria saber também quais são os principais problemas, na sua visão, que as cidades anfitriãs do Carnaval enfrentam desde o ponto de vista dos moradores até mesmo para os turistas. Gosto muito de falar que todo grande evento, toda grande intervenção, seja ela uma obra, seja ela um evento, seja ela uma manifestação que quer, vai ter algum tipo de transtorno, né? Então, tipo assim, quais são os principais transtornos? Então, assim, um excesso de capacidade de público, onde o local não está preparado, pode causar congestionamento, aumentar a quantidade do trânsito, mas isso são fatores previsíveis que podem e devem ser trabalhados, ser estruturados, ser organizados, para que o objetivo principal, que é a confraternização, que é a diversão, que é a geração de negócios, supere. Então, assim, os impactos vão ocorrer, mas tem formas, mecanismos de serem planejados para que amenizem isso
sem causar transtorno, seja para o morador, para a população, seja para o folião que vem aqui para se divertir, não para poder se aborrecer. Ô Patrick, a gente está vendo também uma transformação como um todo no Carnaval Capixaba, né? Vou pegar o exemplo local mais uma vez. Eu me lembro que há alguns anos o Carnaval estava esvaziado praticamente em alguns momentos. Eu falo das arquibancadas, e hoje já existe uma movimentação muito grande, esgotamento de ingressos de uma forma bem antecipada. A gente vê também agora os camarotes, né, cada vez mais cheios. O Carnaval deixou de ser só o desfile, virou um mega evento, uma estrutura gigantesca em volta. Queria saber também, na sua visão, essa movimentação muito grande. Ainda existem muitos problemas para a gente solucionar na organização dessa festa? Olha, a gente, falando aqui enquanto responsável, né, pela Liga, pelo marketing da Liga das Escolas do Grupo Especial, o Carnaval precisou passar por uma transformação também na sua gestão, porque a princípio ele era totalmente organizado pela Prefeitura, depois no segundo momento tinha uma produtora concedida para que organizasse o Carnaval, e agora o Carnaval ele é feito e organizado pela Liga das Escolas do Grupo Especial, e de uma vez por todas quem organiza o Carnaval são as próprias escolas de samba. Então esse modelo de gestão fez com que o sambista preparasse o espetáculo para o público, atendendo às necessidades das escolas e atendendo também a expectativa da clientela. Essa fórmula, esse modelo que existe hoje, que é a prefeitura custeando parte do espetáculo, mas sendo gerenciado por quem sabe da festa, deu esse up. Acredito muito que tenha sido esse momento que deu um upgrade no Carnaval e fez com que seja esse case de sucesso tão importante, né, que esgota arquibancada, que esgota camarote, que atrai patrocinadores. Então a gente tem um modelo novo de Carnaval que também está gerenciando melhor as escolas de samba, fazendo com que o espetáculo fique rico do começo até o fim. Ele tem que ser atraente também, né, para o folião que compra o ingresso, ele receba um espetáculo à altura. Então as escolas também estão correspondendo. O retrato disso, por muitos anos a gente viu uma disputa polarizada entre as escolas, eram sempre duas ali que figuraram, e hoje a gente tem um espetáculo que 5 despontam como grandes competidoras. Isso faz com que fique mais interessante, que fique mais atraente e que que mantenha, né, o público preso ao Carnaval de desfile. Você acredita também que é por aí, o Leandro, justamente essa mudança na gestão, essa modificação, e pensando do ponto de vista do turismo mesmo, potencializar o turismo, essa mudança, essa ressignificação da forma como é feito o Carnaval, é uma chave também para virar para o turismo, para a forma como a gente atrai o turista para o Espírito Santo? Perfeito. A profissionalização do Carnaval, sem dúvida, é um divisor de águas, né? Hoje, com essa quantidade de camarotes que permite compra online, então assim facilita com que o turista que vem, que quer adquirir, que quer comprar, a gente felizmente tem essa disputa muito grande, então assim, o esgotamento rápido das mesas, dos ingressos de arquibancada, mas a existência de vários camarotes privados, assim, permite que o turista acesse lá, compre da internet, faça a reserva dele, escolha. A profissionalização do trabalho das escolas de samba, a gente que acompanha algumas escolas, a gente sabe da dificuldade que é, então assim, é um trabalho de muita dedicação, de muito amor, então, assim, mas que tem recebido esse momento de profissionalização. E isso funciona assim não só para o Carnaval, né? Seja para qualquer tipo de manifestação, para qualquer empresa, a profissionalização ajuda a melhorar os resultados. Agora, só pegando um gancho nessa sua fala, eu vejo assim, enquanto uma pessoa externa, né, da organização do Carnaval, enquanto alguém que não é empreendedor nesse caso, quando a gente chega no Carnaval, existe uma movimentação desde o grande negócio, que é o setor, por exemplo, da hotelaria, até o pequeno, porque tem um ambulante ali que está trabalhando, está movimentando a economia, está atendendo um público ali pontualmente. Na sua visão, Leandro, existe uma forma ainda melhor de gerir todo esse espaço? Porque o Patrick muito bem mencionou que o setor de hotelaria praticamente esgota. A gente chega a 90%, né, de ocupação no período do Carnaval, e é uma semana antes, ainda não é uma data de apelo, né, de descanso. Mas folga. Não é uma data de folga. Mas as pessoas vêm porque é interessante o Carnaval de Vitória, é um Carnaval feito com amor. E aí, meu questionamento a gente tem um setor de hotelaria muito forte,
tem um ambulante que está ali, que de certa forma está também passando por uma etapa de regularização, tudo sendo muito bem organizado, mas existem outros setores, na sua visão, que podem ser melhor trabalhados dentro do carnaval? A gente sempre pode melhorar, né? Então, assim, tem esse processo de melhoria contínuo, constante que tem ocorrido. Exemplo dos ambulantes que você citou, então, tipo assim, tem uma padronização em relação ao modelo de barraca que eles vão utilizar, eles são treinados, capacitados, tem todo um planejamento, todo um trabalho de bastidor para poder organizar e não só levar para a avenida o que as escolas apresentam, mas de organizar essa infraestrutura para que as pessoas que vão lá se divertir consigam, de fato, ter a entrega esperada com a expectativa. A gente sempre pode melhorar, então assim, tem oportunidades ainda de melhoria, é muito amplo esse setor, assim, então pega desde um ambulante até um ambulante informal, que pega aquele momento ali para poder vender, mas tem os ambulantes formais, nós citamos dos hotéis, os restaurantes, os transportes, assim, movimenta uma rede, uma gama muito grande, que vem passando por melhorias contínuas, mas que ainda a gente sempre pode melhorar, né? O Patrick, minha pergunta para você agora é, enquanto alguém está totalmente imerso nesse mundo do carnaval, né? A gente sempre cobra muito do empresário fazer acontecer um evento tão grande, as escolas trabalharem de uma forma até apertada, com orçamentos às vezes aquém, né? Tem melhorado também nesse quesito, mas fazer muito com muito pouco. Mas eu queria saber em relação ao questionamento que a gente pode fazer até para o poder público, em termos de infraestrutura. Como o carnaval ele pode melhorar nesse quesito? Porque o sambão passou por uma reestruturação muito legal. A gente vê ali na região onde acontece o carnaval uma movimentação muito grande, uma mobilização. Mas da estrutura em si das cidades, da sua visão, dos locais que recebem os eventos, como que isso pode ser melhor trabalhado? A gente nota hoje que o sambão ele começou a ficar pequeno para o carnaval. Então a gente já tem que começar a repensar a estrutura do sambão, se de repente voltar para um outro ponto da cidade. Mas ali ainda é o local afetivo, é o local que deve acontecer, então melhorar o entorno ali, principalmente para a área de dispersão das escolas. A gente precisa de organizar o final ali dos desfiles, que ainda precisa dessa melhoria. A gente vê também que as escolas, para elas terem uma condição melhor de participar, de fazer espetáculos de boa qualidade, a construção da cidade do samba, que vem por essa gestão do Edson Neto, que vem na batalha para desapropriar parte ali do Tancredão e construir a cidade do samba. A cidade ela vai ser uma potencializadora, né, do carnaval, porque é um local onde as pessoas vão poder participar de shows, vão poder ver qual é a movimentação anual num lugar único. De todas as escolas, você vai conseguir ver o processo, o bastidor. Porque eu, enquanto, né, aquela pessoa que está imersa no carnaval, imersa em escola de samba, a gente sabe que o mais gostoso da escola de samba é a preparação. O desfile é só uma cereja no bolo, né? A gente vê aquele grande espetáculo, é bonita a competição, mas o processo de 364 dias, ele é muito especial para as escolas de samba, porque movimenta seus bairros, suas comunidades, transforma muitas vezes o ponto onde acontece as organizações, os ensaios das escolas, os eventos das escolas, em polos culturais ativos o ano inteiro, e ali também a geração de emprego e renda da economia criativa, né? Então, melhorar esse olhar, assim, da gente fazer aparecer também os bastidores do carnaval, que é um super produto e que a gente acredita que pode ser potencializado com a cidade do samba. Bom, se a gente for para além dos desfiles, né? Porque os desfiles chamam a atenção, é o momento oficial do carnaval, vamos dizer assim. Mas a gente tem um outro tipo de carnaval, que é o carnaval de rua, os blocos, né? E aí eu queria saber na sua visão, Leandro, a gente tem um problema muito grande, talvez, hoje aqui na Grande Vitória, porque eu falo isso enquanto uma pessoa que não é daqui. Eu até tomei um susto quando eu vim para cá. Carnaval, por exemplo, em Belo Horizonte, é o tempo inteiro. O tempo inteiro que você chegar em algum ponto da cidade, está acontecendo um bloco, é a festa que está acontecendo durante todo o dia, mas isso requer uma estrutura muito grande, isso requer um planejamento muito grande. E aqui, por exemplo, em Vitória, a gente tem uma limitação de desfiles muito grande, uma prefeitura que ano após ano vem travando uma batalha ali com os agentes culturais para liberação de alguns espaços, e aí eu queria saber na sua visão quais são os principais entraves que a gente tem hoje no carnaval de rua, né, nos blocos capixabas. Eu costumo dizer que, assim,
não sei se seria um entrave, mas um transtorno que ocorre é a quantidade de pessoas que, felizmente, que participam dessas manifestações. Eu me recordo de carnaval há 15, 20 anos, talvez, que se podia andar em Vitória de um lado para o outro, que você não tinha movimento nenhum. Então, você tinha hotel com baixa ocupação, você tinha restaurante que fechava no carnaval. Então, assim, era meio que uma cidade fantasma, né? É um jogo contrário, né? Então, tipo assim, é aquilo que eu falei no começo. Todo grande evento, ele tem seus benefícios, mas tem também os seus transtornos. Então, assim, que bom que a gente tem uma procura, que bom que a gente tem um público que está interessado e que está participando, e que bom que a gente tem formas de organizar, melhorar isso para poder não causar tanto transtorno assim para quem se sente incomodado. A gente tem que saber que preservar, que reconhecer. Infelizmente tem alguns foliões, eu não gosto nem de falar que é folião, já são os baderneiros que exageram, que extrapolam, e acaba por conta desses que exageram, assim, colocando às vezes um evento lindo, maravilhoso, com uma imagem negativa por conta de alguns excessos. Então, assim, tem que organizar, profissionalizar, planejar e punir quem não se comportar devidamente. E quem quer se divertir tem que ter a oportunidade de se divertir, né? Mas dentro do aspecto turista, né, a gente sabe que o Espírito Santo está tentando ampliar essa gama para receber turistas. E hoje é um problema muito grande, porque antigamente existia o fenômeno, igual você bem citou, que o turista ele saía do Espírito Santo para curtir o carnaval no Rio, São Paulo, enfim, em outros centros do país. Eu esqueci, com certeza, né, Salvador, principalmente. E agora a gente está tentando esse movimento contrário, trazer o turista para o Espírito Santo, reforçar a economia local. Na sua visão, precisa de uma atenção maior, sobretudo do poder público, de entender o carnaval como uma potência para poder atrair, de fato, outras pessoas de outras regiões, e essa pessoa não só vir para uma festa, mas reconhecer o Espírito Santo como um todo? Sim, porque é uma oportunidade, né? As últimas pesquisas que a gente tem, elas apresentam aqui, assim, que o fluxo de turistas fora, se a gente considerar fora da metropolitana, ainda é um fluxo pequeno comparado com a maioria que participa dos desfiles de carnaval, eles são aqui da metropolitana. Então, mas essas pessoas que vêm nesse momento, então, assim, ele não vem só para o carnaval, então ele vem para o carnaval para se divertir, ele aproveita para poder ficar, passear, conhecer um pouco mais da cidade. Ele, conhecendo um pouco mais da cidade, ele aumenta o tempo de permanência dele na cidade. Esse tipo de turismo que a gente tem que ter, então, tipo assim, trazer um turista que consuma dos bens, dos serviços, se divirta na cidade, que fique um bom período durante sua estadia aqui e que traga os recursos de fora para poder a gente retornar na economia e movimentar essa rede maravilhosa que é a rede de empreendedores que atuam no turismo. O Patrick, você gosta também de um carnaval, um bloquinho? Não, gosto e por oportuno eu também tinha esse hábito de sair do Espírito Santo no período de carnaval, até mesmo porque eu descanso no carnaval oficial. E por 2 vezes eu fiquei aqui e é muito interessante que a ideia sempre que era culturalmente falava-se que era passar o carnaval em Vitória, era passar o carnaval numa ilha deserta. E realmente é por ausência de programação. E agora a gente vê uma manifestação latente de novos blocos de carnaval de rua acontecendo. A gente vê que era uma demanda que estava reprimida, que agora começa a surgir e precisa dessa atenção do poder público para que o turista venha para cá também e se torne o carnaval de rua também interessante. A gente vê que cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, eles sobrevivem do carnaval de rua, de bloco. Então tem uma movimentação, tem o fluxo turístico, aumenta aí a ocupação hoteleira, é o dinheiro do turista que está circulando aqui na cidade, e é interessante sim fazer esse investimento e fazer mesmo de fato que esse movimento de carnaval de rua se torne um conteúdo da cidade que atraia mais gente para cá. Precisa de investimento. A gente que fica, a gente movimenta a economia, né? A gente está ali indo pro bloco, consumindo do ambulante, a gente também utiliza transporte público, né? Tanto público quanto privado mesmo ali, um carro de aplicativo, algo do tipo. Mas agora, para alguém que já consumiu o carnaval de fora, quais são os principais problemas que você vê assim, em infraestrutura? Cheguei na cidade, estou ali para curtir o carnaval, seja aqui ou seja fora. Qual que é o maior gargalo que você vê hoje nessa questão? Eu acho que hoje eu vejo que o carnaval tem programação, é uma programação rica,
é um carnaval organizadinho se comparado com uma outra cidade, tipo, acontece o movimento ali, o desfile dos blocos durante o dia inteiro, aí no final do dia vai todo mundo pro Sambão do Povo. Isso foi uma super estratégia de você manter a cidade organizada, não criar uma pane mesmo ali entre os moradores num local só onde estava concentrado no centro de Vitória. E agora a gente também vê os blocos espalhados fora do centro, as coisas acontecendo em outros polos. Isso é muito interessante porque faz com que a cidade não fique tão impactada, né? O centro fique tão impactado com o carnaval. Então a gente distribui dentro da rede de serviço da própria cidade. E Carnaval. E tem para além também de Vitória, né? A gente tem os municípios vizinhos, Sim. Cariacica também tem um carnaval bem interessante, até cultural, muito cultural, com manifestações locais. A gente tem Vila Velha também tentando organizar os seus blocos com algumas restrições um pouco maiores. A Serra também, em Manguinhos, tentando fazer um carnaval bem interessante. Guarapari nem se fala, né? Minas Gerais, o pessoal vem todo para Guarapari, mas aí eu queria saber de você, Leandro, o seguinte, quais são as medidas que podem ser tomadas para justamente balancear esses impactos, né? Porque o Patrick bem mencionou que as cidades elas são afetadas pelo um boom de pessoas, a gente tem ali uma concentração muito grande, então demanda uma infraestrutura muito grande, às vezes a poluição, tanto sonora quanto a poluição física mesmo, de formas até devastadoras, a gente já viu em alguns locais. Como equilibrar os efeitos positivos que o carnaval traz, que é essa geração de empregos, economia e renda, com também os impactos negativos, de certa forma, podem ser mediados? Planejando e organizando, né? Então, essa grande quantidade, esse fluxo de pessoas que vem, eles estão vindo para se divertir e tem mecanismos de organizar, mecanismo para poder planejar, mecanismo para poder potencializar isso de forma como amenizar o transtorno. Como que a gente orienta e os gestores façam? Tipo assim, regulamentando. Você citou alguns exemplos de algumas cidades, então, tipo assim, essas cidades, elas abrem editais para que cada bloco se cadastre, se informe, porque quando a gestão pública, ela tem conhecimento de que vai acontecer aquele bloco, ela pode se organizar, ela pode planejar, ela pode dedicar ali uma interdição de via, que é comum de acontecer, um suporte de guarda municipal, polícia militar, banheiros, que é uma demanda muito presente nessas atividades de carnaval, né? Água também, né? Água, em alguns lugares até com distribuição de água. Então, tipo assim, quando os gestores sabem que aquilo vai acontecer, eles conseguem se organizar e amenizam um pouco o risco. Mas, às vezes aparece um bloco que o pessoal reúne ali, vamos fazer um bloco, não sei o que, e sai no meio da rua. Então, tudo aquilo que foge do planejado é mais difícil de gerir. O planejado já dá um trabalho que, se a gente parar para poder pensar, não é pouco. Mas aquilo que não é planejado foge do controle e acaba correndo mais risco de gerar o transtorno. O planejado não. O planejado pode ter tudo isso. Me recordo de muitos blocos que eu já fui que tinha até caminhão-pipa para poder refrescar. Estamos nesse verãozão, esse calor maravilhoso, eu costumo dizer, né? Mas, tipo assim, então... Tem morador na janela jogando água também. Já tem morador na janela, né? Então, quando tem o planejamento, interdição de rua, guarda municipal, polícia militar, a limpeza é importante, porque depois que aquilo passa, tipo assim, realizar uma limpeza, uma organização, para de fato, tipo assim, passa a folia e retorna à normalidade, né? Mas você acha, na sua visão, né, enquanto uma pessoa que analisa o turismo no Espírito Santo, o número de turistas que vem para o carnaval, para esses blocos de rua, para os desfiles, enfim, essa somatória é satisfatória hoje? Ou pode ser melhor? Pode ser melhor, né? Em relação aos desfiles, é aquilo que eu falei, a gente tem alguns dados, algumas pesquisas, isso gira em torno aí de 5, 6% de pessoas de fora da Grande Vitória, então assim, é um número pequeno do desfile. Me recordo que no ano passado a prefeitura estimou em 500 mil pessoas aqui no carnaval, então assim, 500.000 é uma quantidade boa de participantes já, considerando todo o carnaval, o desfile e o carnaval tradicional oficial, né? Então, tem margem para crescer, sim, e isso é que a gente trabalha, assim, de forma a tornar o Espírito Santo mais atrativo, de forma a divulgar o Espírito Santo, não só enquanto carnaval, mas enquanto destino, porque a pessoa fala bem assim,
o Espírito Santo é um destino que eu quero visitar, que eu quero conhecer. Então, assim, se ele não vier nas férias no verão ou no inverno, ele pode vir no carnaval. Então, quando o Espírito Santo passa a ser um destino estruturado, quando a gente tem bons serviços, quando a gente tem bons prestadores de serviço, quando a gente tem uma estrutura organizada, a gente está apto, preparado para receber aquele turista e a gente tem sim uma margem muito grande para crescer no carnaval, mas no ano inteiro, né? E na sua visão, Patrick, como trazer ainda mais pessoas, tanto para o carnaval de rua, para o carnaval do desfile em si, como atrair mais pessoas e, na sua opinião, a gente está no caminho certo? Não tem outro caminho a não ser investimento. Nós temos que fazer investimento nos blocos, aumentar a quantidade de atrações, trazer artistas, fazer com que a festa seja grande de verdade. Lógico que você ter blocos funcionando, blocos operando, tudo muito bem feito, é muito interessante. Mas nesse primeiro momento a gente precisa fazer como foi feito no verão, fazer uma programação bem montada para que as pessoas também consigam se organizar e vir para cá, vir passar, poxa, olha lá no Espírito Santo, está acontecendo aquele movimento ali, eu quero ir para lá, vamos para lá conhecer, é de graça. A gente vai vendo que o investimento que é feito na programação cultural, da cidade, ele atrai de fato o turista. A gente viu aí o crescimento nós temos aí um turista frequente do Rio de Janeiro, de São Paulo. Agora tem uma grande novidade, nós estamos tendo turista do Distrito Federal, Brasília vindo para cá. Então tem o carnaval de rua e carnaval de desfile, está trazendo gente diferente para Vitória. Essa é uma boa questão que você pontuou, porque não adianta a gente querer trazer mais gente, sendo que o carnaval de outra região, de outro estado, está trazendo X bandas e aqui a gente fica refém dos blocos, né? Só colocar a culpa no produtor cultural, né? E aí não é bem por aí, precisa sim do investimento desse grande de trazer os artistas, trazer a atração de fato, assim, nesse primeiro momento. Depois isso vai se sustentar, obviamente. Mas para isso acontecer, para esse boom, eu acredito que o caminho é esse, a gente trazer investimento, fomentar o carnaval e fomentar os blocos aqui também, né, que ainda estão funcionando de maneira precária, captando recursos próprios. É gente que é apaixonada pelo carnaval e quer que aconteça, mas é importante a gente ter investimento do poder público. Se eu entendi muito bem, o Patrick acredita que pode ser uma relação sustentável a longo prazo. Sim. É a sua visão também, Leandro? Sim, correto, é a visão. Eu acrescento a isso a valorização da cultura local, né? No turismo a gente preza muito por isso, então assim, cada vez mais, e os estudos, as pesquisas comprovam isso, que o turista, quando ele viaja, ele quer viver um pouco da cultura, daquela tradição local. E você citou como exemplo aí o Cariacica, que tem um carnaval de roda d'água, um carnaval diferente. Tem o lado sul, de Muqui, que é muito tradicional, famoso também. Então, tipo assim, esses diferenciais são aquilo que o turista busca, que o turista quer. Então, tem atores nacionais, de fato, trazem um movimento muito grande. Quando a gente consegue fazer isso associado à valorização da cultura local. E a gente tem acompanhado um trabalho muito bom nesse sentido da cultura aqui no estado via leis de incentivo, seja federal, seja estadual, seja municipal. Então, assim, a gente associando as três coisas, pode dizer assim, organiza a gestão e planejamento, uma atração e a valorização local, essa é a receita para poder a gente trazer cada vez mais pessoas para cá. Bom, gente, acho que esse é um debate maravilhoso que, enfim, a gente poderia ter aqui sentado do lado também um agente público, né? Porque para trazer esse outro lado da visão, muito bacana, vou agradecer demais a vocês dois e a você de casa. O ES Brasil Debate está terminando, mas antes eu gostaria de agradecer a presença de todos, dos nossos patrocinadores, lembrando que esse debate é um oferecimento de Bandes ao seu lado, para você estar sempre à frente. Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. E a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, há 190 anos, atuando na política pública. Vamos conferir algumas palavras dos nossos patrocinadores. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba.
Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. são 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. De volta com o nosso ES Brasil Debate Especial Destinos ES. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes queria agradecer demais ao Leandro pela participação. Leandro Tonini, seja sempre bem-vindo ao ES Brasil. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação participar desse momento. Gostaria de deixar um recado especial para os empreendedores capixabas, em especial os que são relacionados ao turismo. Assim, contem com o Sebrae, é uma orientação que a gente tem. Nosso propósito é transformar territórios e o turismo é um dos temas prioritários para isso. Então, assim, a gente tem atendimento do Sebrae em todo o estado do Espírito Santo. Então, contem com o Sebrae, procurem, busquem a gente, pode ser presencial, por telefone, WhatsApp. E para vocês, foliões, a gente está na véspera do Carnaval, né? Curtam com moderação, divirtam-se, aproveitem a cidade e voltem sempre, né? Patrick, vou agradecer demais a sua presença, mas antes da gente encerrar, eu queria que você fizesse no estilo apuração das escolas de samba, a nota para o debate. Nota para o debate, 10, nota 10. Muito obrigado, Robson, pelo convite, obrigado à produção. Aí é sempre muito interessante a gente estar falando sobre carnaval, sobre as coisas do Espírito Santo, coisa que a gente gosta muito de falar. E deixa um recado para você que está em casa. Se você não conhece o Carnaval de Vitória, aproveite e prestigie, assistindo, fomentando as atividades das escolas de samba. O Carnaval de Vitória já desponta como o terceiro maior do Brasil, seja em números, seja em retorno, né, financeiro. E fique aí ligadinho nas coisas do Carnaval e na programação das escolas de samba do Espírito Santo. Muito obrigado, Patrick e Leandro, pela participação, a você de casa que nos acompanhou até aqui. E para você ficar por dentro dessas e outras informações, acesse esbrasil.com.br.